companheiras e companheiros, o tema da mesa que eu estou encarregado de introduzir o debate é crise ecológica, convergência de crises e crise de civilização. Então, primeira questão que eu queria colocar é como esse tema surge. A gente pode fazer um raciocínio assim meio imediato e dizer o seguinte: a partir nos últimos anos, muito claramente, depois do relatório do IPCC de janeiro de 2007, a gente tem uma percepção muito mais aguda da gravidade das mudanças climáticas e da perspectiva de aquecimento global. Então, isso daí rapidamente se coloca para amplos setores da sociedade como um tema de debate e suscita toda uma série de intervenções, como, por exemplo, a indicação do Prêmio Nobel para o Al Gore e para o presidente do IPCC. Vocês se lembram que também em 2007 surge o filme Uma Verdade Inconveniente. Mas imediatamente antes, na Inglaterra, por exemplo, a gente tinha o relatório Stern. Eu não vou me estender. Em 2007, a questão das mudanças climáticas se coloca com peso. E ela está numa conjuntura em que nós temos outros acontecimentos importantes se desenvolvendo. Então, nós temos uma elevação do preço do petróleo, que traz com muita força a ideia do pico do petróleo, que se manifesta como um debate sobre esgotamento da fonte de energia barata que existe nos países centrais, e também uma resposta com a introdução dos agrocombustíveis, o etanol e o biodiesel. O etanol no Brasil, todo mundo sabe que é a situação da cana, o biodiesel devastando as florestas do Sudeste Asiático para a produção de óleo de palma. E temos também o aumento do preço dos alimentos. Em 2008, nós tivemos revoltas por preços de alimentos em mais de 40 países do mundo. Bom, então, todos esses elementos estão na roda. E estão na roda com um outro que já vem sendo colocado há muito tempo, que é a crescente escasseamento dos recursos hídricos. E, em vários lugares, conflitos, o problema de como distribuir a água. Vocês sabem que essa é uma das questões chaves, por exemplo, na Palestina, mas em muitos outros lugares. Então, esses elementos todos levaram a que vários companheiros e companheiras trabalhassem a ideia de que nós tínhamos não só a crise ecológica em torno da questão do aquecimento global, mas uma convergência de crises. Essa ideia de convergência de crises, por exemplo, foi expressa pelo companheiro Eric Toussaint, num texto bastante curto que ele lançou no processo imediatamente anterior do Fórum Social de Belém, em janeiro de 2009. Infelizmente eu não consegui, nos últimos dias, procurar como devia, mas eu acho que depois a gente acho que tem um e-mail de todo mundo, pode enviar depois esse texto como mais um subsídio aí para discussão. De qualquer modo, no Fórum Social de Belém, em 2009, essas crises e sua convergência estavam muito evidentes e estava se difundindo uma caracterização de que nós vivemos um período de crise de civilização. O Ian estava me recordando que essa fórmula ela é passível de uma crítica muito dura, que
civilização é uma palavra que se desenvolveu em oposição à barbárie e, portanto, falar de uma crise de civilização pressupõe uma oposição entre civilizados e não civilizados. De qualquer modo, se a gente encara no sentido mais do mundo latino de civilização como um determinado modo de vida, como uma determinada forma de organização social, econômica, cultural de uma época, a gente pode dizer que a fórmula de crise de civilização, ela capta essa percepção desse processo de convergência de crises. Há uma crise que é uma crise multidimensional do capitalismo contemporâneo e quando a gente começa a escavar de suas diversas dimensões até chegar nas questões mais profundas. Então, acho que o que é importante para nós aqui é escavar, é ver para além da superfície da imediaticidade, o que está por detrás disso. Então, um elemento importante, eu acho, então aí esse seria o segundo aspecto da minha colocação, é discutir que o elemento dado para nós na discussão de tudo que se refere à crise, à questão ambiental, é a ideia de desenvolvimento sustentável. Então, desde a primeira conferência de meio ambiente e desenvolvimento, em 72, depois a segunda, ECO 92, temos um processo todo de formulação de conceitos, onde a ideia de desenvolvimento sustentável vai gradativamente tomando corpo como discurso oficial das instituições internacionais, dos formuladores de políticas públicas, etc. Então, na ECO 92, a gente tem uma série de questões, mas o que ressalta como política é a ideia de buscarmos o desenvolvimento sustentável, que é possível um desenvolvimento sustentável, ou seja, é possível continuar a crescer nos marcos do capitalismo, mas um capitalismo que reduziria o nível de agressão aos ecossistemas, que trabalharia a preservação da biodiversidade, que poderia substituir os combustíveis fósseis por energias renováveis, etc. Então, essa retórica do desenvolvimento sustentável quer salvar o quê? A ideia do desenvolvimento. Porque o capitalismo, não existe capitalismo sem crescimento. Portanto, não existe capitalismo sem algum grau de, como se coloca na percepção das pessoas, sem desenvolvimento, mais recursos, mais produção. Então, a ideia é, inclusive, fazer negócios com a degradação ambiental dentro da visão de que o progresso técnico propiciaria um uso mais eficiente dos recursos. Então, daí nós temos a própria lógica do capitalismo verde. Então, eu vou deixar claro uma questão. O desenvolvimento tecnológico pode permitir o aproveitamento dos recursos, mas é impossível trabalhar com qualquer ideia de desenvolvimento na lógica de combate da crise ambiental, como ela vem escalando de uma perspectiva socialista. Então, a ideia de desenvolvimento é um ponto que eu acho que nós vamos
debater bem aqui. Por quê? É óbvio que desenvolvimento, os companheiros da Índia no Fórum Social Mundial, por exemplo, eles vão dizer, nós precisamos de muito mais desenvolvimento, nós precisamos crescer, produzir mais e mais e mais e mais disso, daquilo outro. Ora, não é disso que a gente está falando. Nós estamos falando de uma situação onde a lógica de uma economia que precisa se expandir, ou se não entra em colapso, se não provoca desemprego, se não você tem crescimento da miséria, da violência social, da exclusão, essa lógica é disso que nós estamos falando, de uma economia que ou cresce ou morre. Portanto, o desenvolvimento é inseparável de capitalismo e nós queremos romper com o capitalismo, né? E aí, para perceber a lógica implacável dos fatos a que essa ideia do desenvolvimento nos leva, vamos ver o problema da escala das coisas. A população humana era, há 2000 anos atrás, cerca de 200 milhões de pessoas. 400 milhões em 1500, atinge o primeiro bilhão em 1825, 2 bilhões em 1925, 6 bilhões no ano 2000, e rapidamente caminha para 7. O que antes levava os 200 milhões que levaram 1.500 anos para se agregarem à população mundial, do ano 0 ao ano 1.500, a população passa de 200 para 400, isso daqui hoje a gente tem esse crescimento em 13 anos. Então, em 3 anos. Então, tem um problema de que são curvas exponenciais. Expectativa de vida. A expectativa de vida média dos países centrais era 40 anos no início, em 1900. Hoje está em 75 em média, mesmo o Brasil. Então, quase duplicou a expectativa de vida média dos seres humanos. População urbana em 1800 era 3%. Em 1900, 19%. Hoje nós estamos com 50% da população vivendo em cidades. Ora, e o que é o capitalismo se não um sistema urbano agroindustrial? O capitalismo, ele nasce como produção industrial, mas ele se apossa da produção agrícola, da produção mineira, ele converge e canaliza tudo isso para um modo de vida urbano. A gente associa, eu acho que tem um pouco de dificuldade de trabalhar com duas dimensões do capitalismo. O capitalismo é um sistema que obedece a um modo de produção econômico que obedece a uma lógica sistêmica quantitativa, em que transforma tudo em valores. Eu imagino que o João já desenvolveu essa questão. Ao transformar tudo em valores, significa que você está transformando em valores pessoas, recursos naturais, como minério, etc., mercadorias produzidas, uma descoberta científica, uma obra de arte e tudo mais. Ora, a conversão em elemento quantitativo de aspectos qualitativos é a própria contradição do capitalismo. Como é que você dá valor a uma bela paisagem? Uma rede hoteleira vai pagar muito por uma bela paisagem. Para quê? Para transformá-la em algo de uso exclusivo. Você vai ter que pagar o hotel para ter acesso àquele pedaço de natureza intocada, entre aspas. Ora, a mesma coisa uma obra de arte. Uma obra de arte tem um valor econômico em si? Não, é arbitrário. Mas o capitalismo tem necessidade de transformar tudo em valor quantitativo.
e busca, então, se apossar de tudo a partir dessa lógica. Nós podemos dizer que o capitalismo, depois de meados do século XX, ele trabalha cada vez mais com a ideia de um ideal de felicidade, que é oferecer qualquer aspecto da vida humana, não só das necessidades fundamentais, como alimentação, roupa, habitação, mas das necessidades espirituais, afetivas, sexuais, artísticas, como mercadoria. Tudo vira idealmente mercadoria. Essa lógica, ela cresce e se transforma no ideal de felicidade apresentado para toda a população nessa sociedade do capitalismo globalizado em que a gente vive. Ora, nessa lógica, ser feliz é consumir cada vez mais. Consumir o quê? Todo tipo de mercadorias. Bom, e dentro do modelo do modo de vida moderno, capitalista, civilizado, o que é a vida senão a vida urbana, a vida com acesso a recursos, a todos os tipos de recursos industrializados. Então, só para dar um dado, nós temos hoje mais de 400 cidades no planeta com mais de 1 milhão de habitantes. Então, isso dá para metade da população, dos quase 7 bilhões de habitantes, estão vivendo em cidades. Mais da metade, né? É, em grande medida, em condições precaríssimas, aquilo que o Mike Davis chama de planeta favela. Mas, e não são pequenas cidades, não tem comparação com o que eram as cidades onde viviam boa parte da humanidade até 30, 40 anos atrás. As cidades hoje são megacidades, e nós temos não só essas cidades, muitas e muitas cidades com mais de 1 milhão de habitantes, mas também algumas dezenas de megacidades com mais de 10 milhões de habitantes, que todo mundo compreende o que significa. Nós temos um modo de vida onde as pessoas se deslocam basicamente através de transportes baseados em combustíveis fósseis. Transporte rodoviário, mas também transporte aéreo, transporte marítimo, todos têm a mesma fonte de energia. E mais, embora no Brasil a gente tenha a maioria da energia elétrica fornecida por hidrelétricas, em quase todo o planeta a geração de energia elétrica é oriunda de usinas termoelétricas que são mais baratas e movidas a carvão. Então, a quase totalidade da energia elétrica do planeta é de origem, é baseada na queima de carvão, que todo mundo sabe que é extremamente, emite uma grande quantidade de dióxido de carbono e outros produtos, gases do efeito estufa no processo de queima, né? Então, vocês conseguem imaginar qualquer sociedade moderna sem uma expansão do consumo de energia elétrica? Não é necessário que a energia elétrica seja gerada por combustíveis fósseis. Agora, por exemplo, teve o leilão de energias alternativas aqui no Brasil. Os grupos espanhóis ganharam essas concorrências com preços de usinas eólicas bastante competitivos, quase parejo com as hidrelétricas. Mas tem um problema.
é muito mais prático do ponto de vista da lógica do capitalismo você construir uma grande usina, gera muito mais lucro para as grandes empresas do que você ter um processo descentralizado de geração de energia. Você tem que reconstruir toda a grade de transmissão, todo o sistema, a infraestrutura energética para que isso seja viável. O consumo industrial, o extrativismo, a Maria Isabel depois vai nos brindar com a discussão do que se passa no Equador, no Peru, nos países andinos, onde enclaves capitalistas trabalham o extrativismo para enviar minérios para os polos industriais da Ásia. O extrativismo em si, uma lógica extremamente perversa do ponto de vista econômico, social. Ele carrega uma dinâmica intrinsecamente desigual, de aprofundamento das desigualdades, de concentração de renda, etc. E, fundamentalmente, destrói o meio ambiente, retirando das comunidades, da população, não só das comunidades, simplesmente, essas são as que resistem, mas retirando da população o substrato onde elas poderiam viver. E isso se aplica, inclusive, a grandes obras, por exemplo, a hidrelétrica de Belo Monte. Vocês viram que o Plínio transformou essa questão numa questão central da campanha. Todo mundo aqui tem claro por que nós somos contra Belo Monte? É porque a gente é contra o progresso? A gente é contra que as pessoas tenham eletricidade? Ou é porque essa energia elétrica vai essencialmente para a produção de alumínio, de minério de ferro que vai ser exportado para a China? O que disso viria de fato para a população? Para a população brasileira. Então, obviamente, nós poderíamos ganhar uma outra Itaipu só em programas de eficácia energética no Brasil. Mas que grande empreiteira lucraria e financiadora de campanhas lucraria o que vão lucrar as empresas as empreiteiras de Belo Monte, de Santo Antônio, de Giraúba, etc. Então, o consumo industrial, ele tem essa demanda de matérias-primas, essa demanda de energia, ele gera resíduos. Agora, onde o processo é mais complicado é na agricultura, na agropecuária. Normalmente a gente não pensa que essa é não sei pela questão do desmatamento, a questão ambiental central, mas é onde o impacto da atividade humana é mais devastador. A produção agrícola, industrial, não estamos falando aqui da produção da agricultura familiar, agricultura camponesa, nós estamos falando aqui da produção intensiva e extensiva visando o grande mercado, da transposição do esquema da grande indústria para o campo, com toda a sua lógica fordista, taylorista, produtivista, de eficácia econômica em marcos capitalistas, né? Então, eu vou falar disso em seguida, mas eu não vou me estender aqui, senão a gente perde muito tempo. Mas só marcar essa questão da agropecuária, da produção agrícola em especial, para dizer o seguinte: tudo isso, cidades, transporte, energia elétrica, produção industrial, produção agrícola, o Pirama tem razão. Então, tudo isso daí
Se já não está funcionando. Esse não está funcionando. Tem que bater no lado, mais do lado. Bom, vai no gogó. Então, alguém tinha que fazer polêmica. Modo de vida consumista que organiza a nossa existência hoje, colonizando não só o tempo de trabalho, mas o chamado tempo livre, que é um tempo dedicado ao consumo planejado, ao consumo induzido pela publicidade. Então, quando uma pessoa sai de férias e programa a sua viagem numa companhia de aviação, pensa um hotel ou uma pousada, está trabalhando também no reforço desse modo de vida. Então, vamos pensar o impacto ambiental do turismo. O que é a consequência de as pessoas se deslocarem para fazer o turismo de massa? Ora, a gente pode pensar que o fato de todo mundo poder se deslocar de avião é uma grande democratização do... Não. É uma grande democratização de direitos a coisas que antes eram privilégios da burguesia, eram direitos das elites. Mas o fato é que esse modelo de turismo, além de destruir as comunidades às quais os urbanos vão visitar para conviver com uma cultura diferente ou com uma bela paisagem, ele tem um impacto ambiental profundo. Agora, a ideia de que o capitalismo colonizou o nosso tempo livre tem que ser pensado em todas as suas dimensões. O que é o entretenimento a que nós temos acesso, se não o que é oferecido pela indústria cultural? Vamos agora pensar uma outra dimensão mais desconfortável da gente debater. E as drogas de modelamento do comportamento, que vai do Ritalin para criança hiperativa, ao Prozac para as pessoas que estão com problemas na vida, ao Viagra do ponto de vista da atividade sexual. Então o capitalismo oferece um cardápio amplo de alternativas, cada um mercado rentável. Vocês sabem que os produtores do Viagra estavam brigando aqui no Brasil para estender por mais um ano a validade das patentes, né? Por quê? São centenas de milhões de reais de lucro ou deixar de ter lucro que se tem nesses casos. Em tudo isso daí, eu só estou insistindo, são dimensões desse modo de vida capitalista, urbano, agroindustrial. E são modos de vida que moldam nossa subjetividade. Eu não vou me estender sobre isso, tá? Mas isso tudo constrói a subjetividade. Esse modo de vida hoje incorpora, na melhor das hipóteses, 1 bilhão e meio de pessoas num planeta de 6,5 para 7 bilhões de pessoas. O que é feito dos que não têm acesso a um carro, ao consumo, a comer proteína animal? Então, por quê? Porque é o indicador da ascensão social, né? Da melhoria da condição de vida. Vocês se lembram aqui, na época do Plano Real, que o Fernando Henrique falava, os tucanos em geral, do danoninho e do frango, né? Como melhorou a condição de vida do povo. Bom, agora não é isso. Agora é também poder comprar um carro ou uma motocicleta, uma televisão colorida, de preferência de tela plana, e o computador. Então, mais 15.
Tá bom. Então, eu com isso desenhei simplesmente dimensões estruturais, econômicas e dimensões mais de consumo, até alguma pincelada de aspectos existenciais do que é a nossa vida. Joguemos tudo isso daí como demanda de recursos do planeta. Joguemos tudo isso como demanda de ferro, alumínio, papel, sendo que 90% da produção de papel do mundo é para publicidade e embalagens, não é para produção de livros ou jornais ou revistas. Demanda de água, demanda de alimentos, e na medida em que as pessoas querem ter uma dieta mais melhor, de fato, demandam proteína animal. Para produzir proteína animal é necessário que uma parte da produção de grãos que poderiam ser consumidos como comida sejam transformados em alimento para o gado ou para os franguinhos. Então, o Brasil, produtor de soja, é, na verdade, o produtor de McChicken do mundo todo. Tudo isso daí tem uma pressão sobre o planeta, ou sobre Pachamama, a Mãe Terra, ou sobre Gaia. Podemos chamar do que quiser, mas existe uma biosfera envolvendo o planeta Terra. E essa biosfera está hoje sob uma pressão brutal. Então, eu queria falar dos limites ambientais, que, ao contrário do que a gente pensa, não é o mais grave deles, não é o aquecimento global, a mudança climática. Uma pesquisa de centros universitários de vários países, Europa, Estados Unidos, Austrália, coordenada pelo Centro de Resiliência de Estocolmo, chegou à seguinte conclusão: nós temos hoje 9 processos ambientais que têm o potencial de arruinar a capacidade do planeta de sustentar a vida humana. O aquecimento global é um desses processos. Os estudiosos tentaram delimitar o que é o limite do planeta de coexistência com demanda de recursos nesses vários níveis. Eu vou listar quais são. E chegaram à conclusão que desses 9, eles podem definir limites, números, para 7 desses processos. Então, em 3 deles, nas mudanças climáticas, na acidificação dos oceanos e na redução do ozônio atmosférico, a gente tem pontos muito claramente estabelecidos. Agora, eu não vou me estender longamente, mas só listar onde a questão está mais grave: na perda de biodiversidade. A reunião que teve da COP10 do protocolo, da Convenção sobre Diversidade Biológica, que se reuniu agora esses dias em Nagoya, no Japão. Fizeram um acordo meia boca, que não concretiza as coisas, é uma declaração de princípios, mas a gente está produzindo, os seres humanos, nos últimos 40 anos, foram responsáveis pela destruição de 30% das espécies do planeta. Ninguém se preocupa muito com sapinho, com insetos, bactérias, esse tipo de coisa, mas os bichinhos têm sua função para manter a coisa funcionando. O segundo nível em que as coisas existe um limite claro é o ozônio atmosférico, o buraco na camada de ozônio, onde parece que, pelo menos numa questão,
O acordo internacional foi possível em certa medida porque era mais simples, era bloquear a produção de CFCs. Acidificação dos oceanos. Alguém aqui gosta de comer comida japonesa, sushi, sashimi? Quem gosta? Tem? Alguns. Tem poucos paulistas aqui. Pois bem, vocês sabem que todo o dióxido de carbono na atmosfera e os esgotos e o resultado do uso de defensivos nas plantações flui para o mar. Várias partes importantes dos oceanos já são hoje zonas mortas. Não tem mais peixinho no Báltico, no Mar Negro, ali na costa da China. Não tem peixinho, tá? Daqui a pouco você vai pôr o dedo no mar e volta só o osso. Mas o fundamental é o seguinte, existe a sobrepesca. Como parte da política do governo Lula, o Brasil hoje pesca, tem o Ministério da Pesca, né? Acho que está com os companheiros da articulação de esquerda. Os companheiros da verdadeira articulação de esquerda estão no PSOL, mas os ex-companheiros de esquerda dirigem o Ministério da Pesca e cresceu muito. Então, o problema da sobrepesca que não existia no Brasil, agora chega ao Brasil. Bom, em resumo, só para dizer o seguinte, em 2040 não vai ter mais peixe. Não vai ter mais peixe no sentido literal, não vai ter mais peixe para se pescar. Então... Pode ter em aquário? Pode ter em aquário, pode ter... Não, mais do que isso. Vocês sabem que o salmão agora é criado. O salmão foi domesticado, como se domesticou o boi, o porco, etc. O salmão é domesticado. E o que é o grande esforço nessa área? Domesticar o atum. Qual é o problema? Não dá. Ninguém consegue domesticar o bicho. Então o bicho está se extinguindo. Tem leilões de atum em Tóquio, onde você vende um peixe por $200 mil. Então... essa é a situação, digamos, da pesca. Eu não vou me estender, mas a gente tem, ao lado disso, utilização de água doce, emissão de aerosóis, poluição química, a mudança climática que todo mundo conhece, já sabe o que é, a emissão de gases do efeito estufa, principalmente de dióxido de carbono, mas também metano e outros, que tendem a aumentar a temperatura média do planeta, tornando o clima mais extremado. Aquecimento global não é temperatura mais quente, é globalmente sim mais quente, mas clima mais extremado. E eu queria aqui insistir numa coisa, o ciclo de dois produtos básicos, sem o qual não existe agricultura moderna, o nitrogênio e o fósforo, que fluem para os rios e têm um impacto devastador sobre todos os ecossistemas. A agricultura moderna é a agricultura baseada na reposição da fertilidade do solo através da, digamos, a redistribuição do nitrogênio e do fósforo. Ora, isso coloca um problema, porque isso significa que você não vai recuperar ecossistemas ou impedir que a degradação se prolongue, a menos que você rompa com o modelo de agricultura existente. Então, esses limites ambientais são limites físicos. Não é um problema subjetivo de valores culturais. Não é uma ideia de... São processos objetivos, medidos, quantificados, etc. E
a discussão desse conjunto coloca em xeque o nosso modelo de civilização, ou de sociedade, se vocês quiserem, mas todas as dimensões da nossa existência acumuladas ao longo dos últimos séculos pela modernidade industrial capitalista e também socialista no sentido da União Soviética, que compartilhava dos mesmos valores. Então, os socialistas, a esquerda, tinha como horizonte um mundo onde o aumento constante da produtividade, o desenvolvimento técnico aumentando a produtividade do trabalho, a eficácia no uso dos recursos, ia permitir uma sociedade que tivesse todas essas promessas de mais consumo, mais acesso a recursos, uma vida mais rica materialmente, com a diferença que não teria a desigualdade social do capitalismo. Bom, essa ideia eu acho que nós temos que enterrar, já está sendo enterrada pela realidade. Agora, existe uma inércia das ideias muito grande em comparação com o que é a percepção da realidade. Como é que nós vamos alimentar as pessoas numa sociedade socialista? O que vai ser a vida concreta? Como é que as pessoas vão se divertir? O que vai ser a existência humana em uma sociedade alternativa em que essas crises ambientais sejam enfrentadas? Então, isso tudo coloca uma defasagem de imaginação da nossa parte, da parte da esquerda, brutal para a gente fazer a disputa de hegemonia na sociedade. Para dizer, não queremos isso, isso, isso e aquilo, mas nós temos isso a propor. Então, aqui eu queria só concluir com uma ideia, que é uma ideia que o companheiro Daniel Ben-Said gostava bastante, é a ideia da desmedida do valor. O que é a desmedida do valor? O valor, a quantificação em termos de tempo de trabalho, do esforço necessário para produzir as coisas no capitalismo, ela é uma medida da riqueza humana, a medida da riqueza humana no capitalismo. Ora, ela é muito funcional para a gente lidar com a produção industrial ou agroindustrial. Só que ela não trabalha com tudo que está fora do processo de valorização imediato. As pessoas. Ora, se você tem previdência social, isso é valorizado. Trabalho doméstico deixa de existir, é invisível. A natureza, uma bela paisagem, não é passível de quantificação, exceto se for cobiçada por alguns empreendimentos imobiliários ou turísticos. Os recursos naturais, e assim por diante. Então, existe uma incapacidade do capitalismo de medir a riqueza a partir do momento em que o sistema adentra numa situação em que ele demanda muito mais e mais e mais de recursos naturais, de natureza, de controle de parcelas da biosfera do planeta. E mais, no momento em que o conhecimento humano, a técnica, a ciência, o intelecto geral, como dizia o Marx, se torna um recurso produtivo central do desenvolvimento tecnológico. Como é que nós vamos quantificar o trabalho prévio do cara que inventou, só para pegar o capitalismo, o Twitter ou o Skype? Eu estou falando grego para algumas pessoas. Então, como é que você quantifica? Isso daí é um trabalho... Quem votou no Plínio sabe que é o Twitter, nós usamos, né?
Ele já tem uma leve ideia. Então, mas mais do que isso, um medicamento. O cara que descobriu que o Viagra podia ser usado para disfunção erétil. Imagina o trabalho desse cara. Como é que você quantifica o que isso deu de lucro? Não tem. O conhecimento é qualitativo. E no mundo de hoje, em que você tem a convergência digital possibilitando que o livro, o CD, o VHS, tudo isso daí é desmaterializado e se transforma num arquivo digital, de texto, de MP3, o que for, o que quer o capital? Quer que a gente naturalize, passe a aceitar que existe uma propriedade intelectual, que o conhecimento também tem o mesmo estatuto que uma cadeira. Quando eu sei que se eu empresto se eu dou para vocês um arquivo, eu copio um arquivo, eu não perco o uso daquela mercadoria, ao passo que se eu emprestar o livro, eu fico sem o livro. Então, tem uma outra lógica econômica, o conhecimento, que não é a lógica da mercadoria. Como tem uma outra lógica econômica, a natureza. E o capitalismo, o processo de valoração, a lógica econômica do capital, não é capaz de dar conta desses dois limites que têm um papel cada vez mais central na nossa existência. Então, as crises desse tipo, de alimentos, de recursos naturais, de diferentes aspectos ambientais, de luta pela liberdade do conhecimento, são diferentes as questões, não são questões mais importantes do que, por exemplo, como nós vamos viver na cidade. Só um parênteses aqui. O que poderia ser a mudança simples que tivesse mais impacto sobre a vida de 15 dos 20 milhões de paulistanos do que simplesmente as pessoas não gastarem 3 horas por dia para se deslocar? É um problema da irracionalidade de todo o sistema de transporte urbano. Estou falando de São Paulo. Imagino que o Rio também tem seus probleminhas, né? Então, encerrando, nós temos uma nova agenda colocada por todas essas mudanças na realidade. A gente não pode se furtar a incorporar essa agenda. Ela não é contraditória com a luta anticapitalista. Pelo contrário, ela materializa hoje a luta anticapitalista. Mas nós precisamos trabalhá-la politicamente e não encarar como aspectos exóticos porque a crise, a convergência de crises, aquilo que muita gente tem chamado de crise de civilização, eu trabalho com esse nome também, essa realidade, ela vai se impor, independente do que nós avaliemos sobre ela, se ela é mais relevante, menos relevante, ela vai se impor. Bom, eu sei que eu procurei fazer uma colocação um pouco mais polêmica para a gente poder ter muito o que discutir. Então, muito obrigado.